Tá, gente, vamos então para a nossa oitava aula de Direito Constitucional, aluno severo, nono período, destinado a essas aulas de monitoria ao quarto período, né? Moçada, o que acontece aqui? Vamos continuar e vamos encerrar o poder executivo, falando sobre os ministros de Estado, falando sobre o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Tá? Quanto aos ministros de Estado, como eu tinha falado, o presidente não pode governar sozinho. Ele tem os auxiliares, que são os ministros, né? São vários ministérios. E esses ministros são assessores do presidente, são nomeados livremente pelo presidente e também são exoneráveis. Quer dizer, assim como ele nomeia, o presidente pode exonerar o ministro, que não esteja se enquadrando dentro daquilo que o presidente realmente queria que o ministro fizesse naquela pasta. E quem são esses ministros? Bom, esses ministros têm que ser brasileiros, tá? Natos ou naturalizados. Né? Brasileiro nato ou naturalizado. Falando nisso, eu vou dar uma olhadinha aqui no conceito do brasileiro nato e no brasileiro naturalizado. Vocês lembram disso? Então, gente, vamos dar prosseguimento aqui, falar um pouquinho sobre a diferença entre brasileiro nato e naturalizado, tá? O direito de nacionalidade, a gente sabe que ele está garantido na Constituição, a gente tem o direito de nacionalidade, né? É um vínculo que liga o indivíduo ao seu país, né? Mas nós consideramos dois tipos de brasileiro aqui, nato ou naturalizado, tá? Está previsto na nossa Constituição. Isso está lá no parágrafo 2º do artigo 12 da Constituição, tá? Que vai apresentar essas duas denominações para os brasileiros. Então, mas mesmo assim não pode haver discriminação entre eles, tá? E a gente está falando disso para falar que determinados cargos lá do Executivo pode ser por brasileiros natos ou naturalizados. Então, o que acontece? O critério para diferenciar um do outro é a nacionalidade deles, é a originária ou a derivada. Originária é o cara o original aqui do Brasil, né? E a outra é derivada. Ele não é daqui, mas ele é considerado brasileiro também, tá? Então, vamos ver o que acontece. A primeira não depende do cara, não precisa ser mais nenhum. O cara nasce no Brasil, não precisa dizer, eu quero ser brasileiro, lógico que ele é brasileiro. E a outra é que o Brasil tem que aceitar. O Brasil tem que aceitar que aquele indivíduo seja brasileiro. O indivíduo quer se declarar brasileiro, aí o Brasil vai aceitar ou não, porque ele não nasceu aqui, ele não é daqui. Tá? Mas o artigo 12 da Constituição trata desse assunto aí, dá pra ver direitinho lá como é que se faz essa diferenciação. Tá? Mas o brasileiro nato, ele nasceu no Brasil, tá? Mas tem uma exceção. Quando os dois pais são estrangeiros e pelo menos um tiver a serviço do país de origem. Então, dois pais são da Áustria, mas um está a serviço aqui no Brasil, aquela criança que nasceu aqui também pode ser considerado brasileiro nato, porque aquele pai está a serviço aqui no Brasil. Tá? Agora, a pessoa nascida em outro território também pode ser nato, se ele nasceu lá nos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Bom, se um pai for brasileiro e também tiver a serviço do Brasil lá, não precisa ser serviço da União, pode ser de um estado, do Rio de Janeiro, mas ele está lá nos Estados Unidos, do município, né? Ele está lá. Se esse pai está a serviço, é importante ressaltar também, se esse pai está a serviço, então, ele vai ser brasileiro dependendo se esse pai tiver a serviço. Então eu estou repetindo, por favor, não é o outro caso não. Tá? Um casal de brasileiros está lá nos Estados Unidos e um pai está a serviço da União ou do Estado do Rio de Janeiro. O filho vai ser brasileiro nato. Agora, se a criança nasce lá no exterior, tá? Pode ser também através do registro na repartição competente, né? Então, se os pais forem lá no consulado e registrarem o filho, também vai ser brasileiro nato, porque foi registrado no consulado brasileiro lá nos Estados Unidos. Agora, se os pais não registrar o filho, tem uma seguinte opção.
Quando esse filho voltar a residir aqui no Brasil e ele for maior de 18 anos, aí ele diz, ó, eu nasci lá, mas eu quero a minha nacionalidade brasileira originária, eu quero ser considerado brasileiro nato, tá? Então, quando o indivíduo vier a residir no Brasil, se ele for maior, ele poderá confirmar sua nacionalidade como brasileiro nato. Ainda cabe, né? Mesmo que os pais não fizeram, mas ele pode fazer, tá? E tem outra nacionalidade brasileira, né, que é obtida de forma derivada. Essa já não é originária. Ó. Tem duas hipóteses aí para é a naturalização. Tá? O cara ficou naturalizado. A gente conhece muito jogador de futebol. Né? Eu sou lá do Sul, eu torço para o Internacional de Porto Alegre, vice do Brasil, vice-líder, né? Atrás do Palmeiras só. Tinha um jogador que passou muito tempo lá no Inter, argentino, D'Alessandro. E ele se naturalizou. Né? Imagina, a Argentina tem aquela rivalidade com a gente, mas ele gostou tanto do Brasil, gostou tanto do Rio Grande do Sul, que ele se naturalizou aqui né? Se naturalizou como brasileiro naturalizado. Né? Mas tem a ordinária e a extraordinária. O que é a ordinária? Já está no Brasil há mais de 15 anos, né, sem ir embora e tal. Claro, foi para viajar e tal. Mas está morando aqui há mais de 15 anos. Nunca foi condenado. Ele pode requerer, eu quero minha naturalização, já sou praticamente um brasileiro, né? Aí é dada essa naturalização para ele. E a ordinária, o que acontece? É somente o sujeito está 1 ano aqui, tá? Tá morando aqui, tem idoneidade moral, né? E é de país de língua portuguesa. Então ele também pode pedir. Ele está 1 ano de residência ininterrupta, tem idoneidade moral, ele pode tentar a ordinária, tá? Mas não há, então, diferenças pessoais entre esses brasileiros, né? Mas elas são, para encerrar esse assunto, não vou mais além, tá? Elas ainda podem aparecer, essas diferenças vão aparecer em 4 grupos, ó. Nos cargos que podem ocupar, nas funções que podem ocupar, no caso de extradição, aí tem que entrar lá na Constituição para olhar, gente, tá? Em caso de extradição, se for nato, se for naturalizado, em caso de propriedade de empresa jornalística de radiodifusão, tem que saber quando pode ser nato, quando pode ser naturalizado, tá? Então aqui, ó, brasileiro nato para ser ministro ou naturalizado pode ser um ministro. Então pode ter um ministro com sotaque estrangeiro, mas pode ser naturalizado, tá? Maior de 21 anos e no exercício dos seus direitos políticos, tá? Quanto à competência dos ministros, o que faz o ministro? Ele pega a orientação do presidente, né, e vai coordenar, vai supervisionar os órgãos e as entidades da administração federal. Eu falei do caso famoso da saúde, que o ministro da saúde estava fazendo uma coisa, o presidente queria outra, né? Aquele ministro Mandetta, e mandou embora o Mandetta. Né? E botou outro, depois não deu certo, teve que botar mais outro, botou uns 3 na saúde até que deu certo, botou até um general de exército, de novo eu falando dos militares. Né? Então, botou muita gente até que se adequasse ao que o presidente queria, né? Ou até que baixasse a poeira da Covid. O ministro, competência, referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Vai de acordo com aquele decreto do presidente. Expedir instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos. O ministro também, os ministérios, eles fazem lá leis, decretos, regulamentos, né? E apresenta ao presidente um relatório anual da gestão daquele ministério, né? E cumpre as missões que o presidente da República quer para aquela pasta dele, né? Tem outras atribuições que estão na Constituição, previstas por lei, né? E a lei ainda fala sobre criação e extinção de ministérios, né? Quando é que cria o ministério, órgãos da administração pública, isso é competência do Congresso, com a sanção do presidente da República, tá? No artigo 48 da Constituição. E o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional? Bom, aquela coisa, se o conselho fosse bom, ninguém dava, né? Então tem 2 conselhos aí na República. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Um já está dizendo, é para defesa, é relacionado caso o Brasil receba agressão de outro país, né, uma agressão externa, ou às vezes interna também, né? Vai se reunir o Conselho de Defesa. E o da República, vamos ver. Então, tanto o Conselho da República quanto o de Defesa, eles são órgãos colegiados, né, que vão dar assessoramento para o presidente da República, né? Então, ele é uma reunião de pessoas que vai ajudar o presidente a tomar uma decisão. Então, claro que esses conselhos não são chamados por qualquer motivo. Ele tem que ter um bom motivo para chamar os conselhos, né?
e eles são de, como a gente está falando aqui, de natureza consultiva, né? Então o presidente vai fazer uma consulta, né? Por isso que é um conselho, né? Mas a gente sabe também que, por incrível que pareça, né, nós temos o hábito de, até porque nós somos presidencialistas, nós gostamos de ter aquele presidente pai de todos, né? Aquele presidente que toma a decisão, né? E conduz o país sozinho, mas a gente sabe que não, ele tem que ter um conselho. Determinadas decisões tem que, o presidente tem que ouvir o conselho primeiro, o presidente não pode tudo, não. Então a doutrina aí a disciplina, né? Que o presidente ele é obrigado a consultar, como eu estou falando, esses órgãos, né? Nos casos, existem casos previstos na Constituição, né? Então ele olha lá, opa, isso aqui só pode fazer se você consultar o conselho, né? Claro que ele não é vinculado pela orientação, né? Eu vou fazer porque o conselho disse, não, né? O parecer que o conselho vai dar é de natureza meramente opinativa, meramente opinativa. Esses dias a gente estava estudando, e aí vocês são do quarto, vocês vão chegar no nono um dia, né? Aí nós estávamos estudando o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem a criança e o adolescente, criança do 0 aos 12 incompletos e o adolescente dos 12 até os 18 incompletos, né? Então, quando é o caso assim de adoção, o caso às vezes de guarda dos pais ou coisa parecida, até os 12 anos, no caso a criança, ela é ouvida ou não? Sim, ela é ouvida. Mas o juiz não vai seguir, não é vinculante aquela opinião daquela criança até 12 anos. Quer ficar com teu pai, quer ficar com a mamãe, né? Você quer ficar com essa família ou não quer ficar com a família que vai te adotar? A criança ela vai dizer quero, não quero. Mas o juiz não vai vincular a decisão do juiz. Até 12 anos não. Agora, o adolescente, aí o bicho pega. Desculpe a gíria. Mas o adolescente a opinião dele vai ser, vai ser definitiva, praticamente. Porque o juiz vai perguntar para o adolescente, então ele já tem 13, 14, 15, 16. Você quer ser adotado realmente por essa família que se propõe a te adotar? Ou você quer, no caso de guarda, você quer permanecer com seu pai ou com a sua mãe? Essa opinião já vai ser decisiva para o juiz, né? Então aqui em relação aos conselhos é a mesma coisa. O conselho ele dá opinião, se reúne, né? Mas ele não vincula aquilo a conclusão que ele chegar. Não é o presidente não é obrigado a seguir aquilo, tá? Então a natureza é meramente opinativa. O Conselho da República, no caso, ele é para consultar os assuntos que estão lá no artigo 90. Para que o Conselho da República? Artigo 90. É sobre intervenção federal. Teve uma intervenção aí no Rio de Janeiro, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, para decretar o estado de defesa, o estado de sítio, aquela situação em que as garantias cessam, né, por uma situação excepcional, para pronunciar sobre a questão relevante para a estabilidade das instituições democráticas, uma questão muito forte para manter as instituições democráticas funcionando. Vou chamar o conselho, então. Participam desse conselho o vice da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, líderes da maioria e da minoria da Câmara, líderes da maioria e minoria do Senado, tem bastante gente. Ministro da Justiça, 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado, 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. O conselho é meio permanente aí. E o presidente pode convocar o ministro de Estado para participar da reunião do conselho quando constar uma pauta que é relacionada ao assunto do ministro, né? Chamo da saúde, se é a pauta de saúde. Por último, o Conselho de Defesa Nacional, também órgão de consulta do presidente, mas é defesa, ó, soberania nacional, outro país agredindo o Brasil, está no artigo 91. E a defesa do Estado Democrático também. Os membros são praticamente os mesmos do Conselho da República, tá? E só que aí entra também o ministro de Estado da Defesa, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento, os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, porque aí é defesa, né? Tem que entrar o ministro da Defesa e do Exército, da Marinha e Aeronáutica. É usado para
declaração de guerra e paz, estado de defesa, estado de sítio e assuntos referentes à segurança do Brasil. Tempo, 15 minutos, tempo praticamente esgotado. Chegamos ao final, então, do assunto Poder Executivo. Vou querer falar bastante coisa relativa a esse poder importantíssimo, que atualmente está... São 21 horas e 26 minutos, dia 2 de outubro. Então, vamos dar uma olhada como é que está o resultado da eleição, né? E aí a gente... Que essa eleição é para o Executivo, né? E a gente está acompanhando aí. Fizemos as considerações. E que bom que vocês conseguiram tirar alguma coisa que tenha ficado gravado aí, principalmente nessa questão que eu sempre procuro ligar o assunto que acontece no nosso dia a dia com a parte do estudo, que isso aí deixa o estudo muito mais interessante. A gente não pode estudar para decorar, tem que estudar para saber, para estar lá na mesa de bar e conseguir falar. Não, antigamente era 5 anos, agora caiu para 4 e assim vai, né? Ok, até a próxima.